quarta-feira, dia 6 do mês de julho do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Antigamente tinha uma dupla caipira chamada Zilo e Zalo. Outra dupla muito famosa, Pena Branca e Chavantinho. Pedro Bento e Zé da Estrada. Quem mais? Sentapera e Teodoro. Vamos puxar aqui pela memória mais uma dupla famosa das antigas, né? Para quem gostava de música caipira, quando eu tinha 5, 6 anos, a gente estava muito isso aí no rádio. Era o que mais tocava, era música rural, era música sertaneja. Hoje chamam de música raiz. Mas eram duplas famosas. Tião Carreiro e Pardinho. Fizeram muito sucesso. E na Bíblia também teve uma dupla muito boa. Joás e Joiada. Isso mesmo. O sumo sacerdote, profeta do Senhor, e o rei. Eles fizeram grandes coisas em nome do Senhor. Até que o sacerdote morreu. O que eu estou introduzindo para você hoje é a importância de você estar em boa companhia. Em você ouvir o seu pastor desde que ele pregue a palavra de Deus. Desde que você perceba que o que norteia a vida da igreja são os mandamentos do Senhor. Porque as más companhias vão te levar para o abismo. Assim como aconteceu com um dos reis de Judá. Olha, era tudo certinho. E Joás escutava e obedecia aos conselhos de Joiada, que era um homem de Deus. Mas quando este homem de Deus morreu com 130 anos, velhinho, abençoado por Deus, querido por todos, vieram então os príncipes de Judá e fizeram a cabeça do rei, e ele se desviou dos caminhos do Senhor. A partir daí, foi uma tragédia atrás da outra. Hoje, século 21, ano de 2022, você tem que tomar muito cuidado para quem você está dando a sua atenção, principalmente quando o assunto é a palavra do Senhor. Já faz um bom tempo que eu me levantei contra esse evangelho mentiroso que estão pregando, esse evangelho que leva você para uma vida de mentira, um evangelho que leva você para uma vida de desobediência à real palavra do Senhor. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Já estão vindo aí com uma história de que tem que atualizar a Bíblia, que algumas coisas fazem parte do passado. O próprio Jesus Cristo disse que não passará nem sequer uma vírgula ou um acento da real palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse assim: eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumpri-la. E foi isso que ele fez. Quando essa lei foi dada para Moisés, lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus estava presente. O Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, estava presente. E quem deu a lei para Moisés foi o próprio Deus Todo-Poderoso. A única coisa que mudou é que não existe mais aquela condenação eterna para a morte para todo pecador. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço da morte. Porque o Senhor disse a Adão: Adão, se você comer dessa fruta, certamente você vai morrer. Aí veio o demônio, o diabo, enganou Adão, enganou Eva, falou: não, vocês podem comer sim, que vocês vão ter conhecimento do que é bom, do que é mal, vocês serão iguais a Deus. Aí entrou o pecado. E alguém tinha que morrer, porque a palavra do Senhor ela não mente. Então toda pessoa que morria em pecado era condenada diretamente para o inferno, ia de maneira direta. Agora não. Quando você peca e você se arrepende de verdade, se no seu coração você sente aquela dor e você chega até o Pai e você clama pelo sangue do Cordeiro, se você entrega a sua vida para Jesus e você não volta mais a cometer aquele pecado, esse pecado ele é perdoado. Todo aquele que confessa o seu pecado e o abandona, esse será perdoado, e se continuar no caminho do Senhor será salvo. Mas se você ouve as coisas que o mundo está dizendo,
Se você vai aí por esses TikTokers, esses YouTubers, esse pessoal aí da rede social que está fazendo o caminho errado, porque tem gente fazendo o caminho certo. Olha, por exemplo, eu gosto muito das pregações da Sara Shiva. Ela orienta muito o pessoal que está namorando, o pessoal que está noivando, porque ela tem uma vida de caminhada com Cristo. Eu gosto muito dos vídeos da Sara Shiva, por exemplo, certo? Então tem muita coisa boa sim na internet, mas tem muita coisa ruim. E não é só na internet, é no cotidiano, é no dia a dia. Tem alguns pastores pregando o evangelho mentiroso. Assim como aconteceu com Joás e Joiada, porque depois que Joiada morreu, Joás esqueceu de tudo aquilo que o Senhor tinha feito por ele, pelo reino, e começou a ouvir os príncipes de Judá, e começou a se curvar perante deuses estranhos. Olha só o que aconteceu. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 24, versículos 20 e versículo 24. No versículo 20, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que já havia morrido, o qual se pôs em pé diante do povo e disse ao rei: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Mais uma vez, olha só, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prospereis? Aí vem uma parte muito importante que eu quero que você guarde no seu coração. Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Olha só o mundão de hoje. Olha só a vida que muitas pessoas estão levando hoje distantes do Senhor. Abandonaram o Senhor. E a Bíblia diz, ele também vos abandonará. Lembre-se que primeiro o homem deixou a Deus. O homem deixou de louvar, de bendizer, de engrandecer, de amar ao Senhor. Primeiro o homem fez isso. Depois que o homem tomou essa posição, o Senhor também abandonou. Agora vamos para o versículo 24. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Enquanto Joás ouvia Joiada, ia tudo bem. Restauraram a casa do Senhor, tiveram muitas vitórias, porque o Senhor era com eles e o rei ouvia Joiada. E a Bíblia relata que Joiada morreu de bem com a vida, morreu com 130 anos, velhinho, né? De boa. Mas depois que ele morreu, Joás se esqueceu da dupla. Não era mais Joás e Joiada, porque Joiada morreu. Em vez de ele pegar aí os verdadeiros servos do Senhor, ele foi ouvir o povo. E a Bíblia diz que ele começou a fazer postes ídolos, começou a adorar outros deuses estranhos, e aí veio o juízo do Senhor. Nota que aqui está dizendo assim, que um pequeno número de inimigos derrotou o grande exército do rei Joás. Por quê? Porque o Senhor permitiu. É isso que eu quero que você guarde no seu coração, a importância de você caminhar com Deus. Tem aqui algumas frases chaves que eu vou repetir para você. Assim diz Deus, porque deixastes o Senhor, ele também vos deixará. E aqui no versículo 24, assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Há dois tipos de felicidade. A felicidade ilusória, que é temporária e que, como o vento, vai de um lugar para outro, como a fumaça se dissipa. E há a real felicidade, aquela que nunca sai do seu coração. Aquela felicidade que mesmo que você enfrente alguns problemas, ela não deixa o seu coração, porque ela tem nome. Chama-se Espírito Santo do Senhor. Tudo que você faz na companhia do Espírito Santo vai dar certo, vai ser sucesso, vai ser aquilo que você esperava. Por quê? Porque Deus não mente e o Senhor prometeu. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Voltando para a palavra do Senhor, para a dupla Joiada e Joás,
Estude bem essa passagem da Bíblia. Traga ela para o ano de 2022. Ande certinho com Deus. Faça as coisas conforme a palavra do Senhor. E principalmente, cuidado com o que estão falando para você. Cuidado com o que estão te aconselhando. Muito cuidado com tudo que você está vendo, ouvindo, lendo. Por quê? Porque nem tudo vem do Senhor. Olha só o que aconteceu com Joás. Depois que ele deixou de seguir os caminhos do Senhor, foi um abismo atrás do outro, até que ele morreu. Você não precisa morrer longe do Senhor, porque morrer todos nós vamos, mas nós podemos escolher de que forma nós passaremos deste mundo para o outro, se para o alto com Cristo ou se para baixo com o demônio. É nós quem escolhemos. Não dê ouvido àquelas coisas, as modinhas, as coisas da rede social. Fique firme no Senhor, obedeça a palavra de Deus. Faça uma dupla entre você e o Espírito Santo. Caminhe lado a lado com o Senhor nosso Deus. É isso que Ele espera que você faça. É isso que vai te garantir a eternidade de felicidade, a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você foi chamado. Para servir ao Senhor nosso Deus, para produzir frutos, para pregar o Evangelho e para depois, se você morrer, você vai subir primeiro e se você estiver vivo enquanto Jesus voltar, você vai ser arrebatado. Simples assim, desde que você esteja